sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. A palavra de Jesus é dirigida para você, meu irmão, minha irmã, e para mim também. Não é só um cansaço físico que às vezes nos aflige, muitas vezes são as nossas preocupações. Então não adianta fazer as malas e partir para um lugar bucólico para usufruir da natureza. É preciso ir encontrar o repouso junto a quem de fato pode nos dar esse verdadeiro descanso. É o mesmo assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu peso é leve e o meu fardo é suave. Que palavra encantadora! Jesus, que antes, com o seu olhar de bom pastor, contemplou a multidão e sentiu e percebeu que a multidão estava perdida, como ovelha sem pastor, que chama pelo nome os seus apóstolos e os envia em missão, Jesus faz aquela oração bonita de louvor ao Pai. Eu te louvo, Pai, porque revelaste as ilhas do reino aos humildes e pequenos. E em seguida, adiante da narrativa dos fatos, tanta coisa bonita que aconteceu, o que Jesus percebe? O cansaço, a vida dos seus discípulos apóstolos, e diz assim: vinde sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. E descansai um pouco é a palavra, é o convite. Na presença e na companhia dele. Alguém podia perguntar assim: eles atravessaram, entraram na barca aonde? No lago de Genezaré. Mas como é que os outros chegaram a pé primeiro? É porque em torno do lago de Genezaré, o povo que vivia ali naquelas cidades, naqueles lugares por ali, foi rapidamente que eles notaram: é Jesus que já vai ali com seus apóstolos, vamos lá. Ele saiu para descansar com seus apóstolos. Quando Jesus chegou lá, vocês já estão aqui, né? Esse encontro com o Senhor. E ele sente de novo compaixão. Que povo é esse que está como ovelha sem pastor? É o povo que era maltratado por Herodes. Herodes que tinha acabado de pedir a cabeça de João Batista num prato para cumprir o desejo de Herodíades, né? Então o que acontece? Mas não era só a cabeça de João Batista. Era um povo oprimido, explorado. E Jesus sente compaixão deles e os alimenta com a sua presença, com a sua palavra e com a multiplicação dos pães, que acontece depois. Herodes fez o banquete da morte, porque a coisa mais estrambótica que você pode imaginar é uma festa de aniversário, que alguém entra com a cabeça de alguém na bandeja. Que coisa esquisita, que festa louca, não é? Banquete da morte. Não só por causa de uma festa de aniversário tão atropelada no seu sentido, mas por conta do que vivia aquele povo. E aí vem a profecia de Jeremias, desde o Antigo Testamento. Deus notando como é que o povo estava sem rumo e sem direção. E por Jeremias, primeiro, uma advertência, que a gente fica até com os olhos arregalados, né? Quando ele adverte-nos, não só os pastores, sacerdotes, mas todos nós batizados, que nós somos ao mesmo tempo pastores e ovelhas. Se a gente não for pastor, ovelha que a gente não é. Se a gente não for ovelha, pastora que jamais a gente será. Porque são duas realidades que fazem parte da nossa vida. Do rebanho de Cristo, mas os pastores que acham que são donos do rebanho, que ao invés de servir o rebanho, se servem do rebanho, explorando o rebanho. Então Jeremias, além de fazer a advertência, ele faz uma promessa: Deus vai enviar Ele próprio
alguém que vai cuidar de vocês. É o Messias, é Jesus prometido que vem e consolida a sua presença, concretizando o que está descrito nesse salmo bonito, Salmo 22. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, disse Jesus no Evangelho, retomando o sentido desse Salmo 22, que sabe ir nos vales e montanhas da vida de todos nós, para nos amparar e nos proteger, nos tomar sobre os seus ombros, bem perto do seu coração, toda vez que a gente precisa. E assim nós caminhamos nesta dimensão do encontro com o Senhor. A nossa participação na liturgia é o deserto no sentido de estar sozinhos no mistério da nossa própria vida diante do bom pastor. Nós estamos aqui celebrando e participando desta Santa Missa porque nós escutamos Jesus falar: vinde comigo sozinhos a um lugar deserto para descansar. O tanto que a missa e os outros sacramentos que celebramos nos traz esse repouso espiritual. Ai de nós se não fosse, né? Essa força que nos é concedida, esta paz que nos é concedida pelo sacramento da entrega de Jesus, pela nossa salvação. Como Jesus nos ama, a ponto de se doar inteiramente a nós. E aí ele vai constituir os seus pastores e todos nós, para que a gente possa continuar a obra dele, para que a gente continue usufruindo dos benefícios da nossa salvação, de maneira que a gente também seja uma luz nesse pastoreio do Senhor, cuidando com carinho das tarefas que Deus nos confia. Ah, mas meu papel é muito simples, é muito sem alcance. Que nada. Deus é que alcança os corações e a vida das pessoas através de cada um de nós. A nossa missão vivenciada com dedicação, com fidelidade, com empenho, oferece o cuidado de Jesus, bom pastor, para todos que necessitam, e todos nós necessitamos deste cuidado do bom pastor. Vamos deixar essa palavra ir lá no âmago do nosso ser. Vinde sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Nesse mundo tão estressado e estressante, descansar, repousar é extremamente necessário, indispensável. E nós queremos vivenciar esse repouso espiritual na prática da nossa fé, através da nossa oração, do jeito que a gente consegue rezar. O bom pastor vai completando, vai nos iluminando, vai derramando sobre nós o seu Santo Espírito. Vinde sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.